destruição abalou o mercado queniano e fez com que os agricultores demitissem trabalhadores e deixassem as fazendas sem cultivo. Quando o comércio foi restabelecido no ano passado, muitos previram ansiosamente um novo boom para a safra comercial. Mas, até agora, os agricultores e comerciantes de CAC dizem que isso não se materializou e, como esperam aumentar a produção, estão pedindo apoio ao governo queniano. O Reino Unido concordou em aderir a um pacto comercial transpacífico de 11 países, buscando aprofundar os laços na região e construir seus vínculos comerciais globais após deixar a União Europeia. O primeiro-ministro Rishi Sunak disse na sexta-feira que a Grã-Bretanha concordou em aderir ao Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífico, CPTPP, em um movimento que seu gabinete disse ser o maior acordo comercial desde o Brexit. No fundo, somos uma nação aberta e de livre comércio, e este acordo demonstra os reais benefícios econômicos de nossas liberdades pós-Brexit, disse Sunak em comunicado publicado no site do governo. Como parte do CPTPP, o Reino Unido está agora em uma posição privilegiada na economia global para aproveitar as oportunidades de novos empregos, crescimento e inovação. A Austrália expressou profunda preocupação com os atrasos no caso de um jornalista sino-australiano que está detido na China há mais de 2 anos e meio por acusações de segurança nacional. Shen Lei, ex-âncora de televisão do canal de TV estatal chinês CGTN, não recebeu um veredicto ou sentença. Apesar de enfrentar um julgamento a portas fechadas em Pequim em 31 de março de 2022, diplomatas australianos foram impedidos de comparecer ao processo contra Shen, mãe de 2 filhos, por motivos de segurança nacional, apesar de um acordo entre Canberra e Pequim que supostamente permite o acesso consular a cidadãos australianos. Hoje marca um ano desde que a cidadã australiana, Sra. Shen Lei, enfrentou um julgamento fechado em Pequim por acusações de segurança nacional. 12 meses depois, ela ainda está esperando para saber o resultado do julgamento, disse o ministro das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, em um comunicado na sexta-feira. Compartilhamos as profundas preocupações da família e amigos da Sra. Shen sobre os atrasos em seu caso. Nossos pensamentos hoje estão com a Sra. Shen e seus entes queridos, especialmente seus 2 filhos. Wong acrescentou que o governo australiano defendeu consistentemente que Shen se reencontrasse com sua família, que está em Melbourne, e forneceu padrões básicos de justiça processual e tratamento humano de acordo com as normas internacionais. Tribunal Superior da Malásia rejeitou uma oferta do ex-primeiro-ministro Najib Razak, preso, para revisar sua condenação por corrupção sobre o escândalo multibilionário no fundo estatal MDB, encerrando os esforços judiciais de Najib para contestar o veredicto de culpado. Najib foi preso no ano passado depois que o Tribunal Federal da Malásia manteve um veredicto de culpado e uma sentença de 12 anos de prisão proferida a ele por um tribunal inferior. Najib, 69, alegou que não recebeu uma audiência justa, alegando que um juiz tinha um conflito de interesses e que sua nova equipe jurídica não teve tempo suficiente para estudar os documentos do caso. Mas o Tribunal Federal na sexta-feira rejeitou o desafio. Não houve preconceito nem falha na justiça, disse o juiz Vernon Wong. O ex-primeiro-ministro não pode mais contestar a condenação no tribunal, mas solicitou um perdão real que, se for bem sucedido, poderá libertá-lo sem cumprir os 12 anos completos. O governo do Japão anunciou planos para restringir as exportações de 23 tipos de equipamentos de fabricação de semicondutores, alinhando seus controles de comércio de tecnologia com o esforço dos Estados Unidos para restringir a capacidade da China de fabricar chips avançados. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria disse em comunicado à imprensa na sexta-feira que imporá controles de exportação em 6 categorias de equipamentos usados na fabricação de chips, incluindo limpeza, deposição, litografia e corrosão. Ele não especificou a China como o alvo dessas medidas, dizendo que os fabricantes de equipamentos precisarão obter permissão de exportação para todas as regiões. As autoridades iniciaram uma investigação após a descoberta de 6 corpos em uma área pantanosa de Quebec, perto da fronteira do Canadá com o estado de Nova York. O serviço de polícia de Aquesas-Nimohal disse na noite de quinta-feira que estava aguardando os resultados dos testes post-mortem e toxicológicos para determinar a causa da morte. Eles disseram que ainda estavam tentando identificar os mortos e sua situação no Canadá. Não se sabia imediatamente se eram refugiados tentando cruzar a fronteira. O primeiro corpo foi localizado por volta das 17 horas em uma área de pântano em Tsisayune, Aquesasne, Quebec, disse a polícia em comunicado nas redes sociais. Não há nenhuma ameaça para o público neste momento.
No mês passado, o Serviço de Polícia de Aquezasne Mohal e a Polícia Tribal de Saint Regis Mohal relataram um aumento recente de entradas sem documentos em suas terras e vias navegáveis. O comunicado disse que alguns refugiados precisaram de hospitalização. Em janeiro, a força notou que pessoas envolvidas no contrabando humano tentaram usar as margens do rio São Lourenço na área Dadu, Sindh, Paquistão, e em uma tarde nublada de primavera no vilarejo de Dital Kanchandil, na província de Sindh, no Paquistão. Um grupo de trabalhadoras agrícolas está ocupado costurando itens tradicionais de artesanato do lado de fora de suas tendas improvisadas perto de enchentes estagnadas. A aldeia no distrito de Dadu, a cerca de 380 quilômetros, 235 milhas, da maior cidade do Paquistão, Karachi, foi uma das mais afetadas pelas inundações catastróficas do ano passado, causadas pelo derretimento de geleiras e monções recordes, ambas induzidas pelas mudanças climáticas. Endividada com um proprietário local por anos, a mulher de 45 anos perdeu seu sustento no desastre. Antes das cheias, eu trabalhava nos campos agrícolas de manhã à noite para criar os meus 5 filhos e criar o meu gado para sobreviver. Agora não há terra para cultivo e todo o meu gado, mais de uma dúzia de cabras, 4 búfalos e 3 vacas, se afogou, disse Aslan a Al Jazeera. 7 meses após o dilúvio, Aslan ainda sente o trauma da noite de agosto, seguida de dias de caminhada após ser obrigada a deixar sua casa. Ela está entre os 7,2 milhões de trabalhadoras agrícolas no Paquistão agora expostas a eventos climáticos extremos, de acordo com um relatório de 2018, PDF, das Nações Unidas. O parlamento da Turquia aprovou um projeto de lei para permitir que a Finlândia se junte à OTAN, eliminando o último grande obstáculo para Helsinki se juntar à aliança de defesa enquanto a guerra se intensifica na Ucrânia. Todos os 276 legisladores presentes na quinta-feira votaram a favor da candidatura da Finlândia, dias depois de o parlamento húngaro também ter endossado a adesão de Helsinki. O parlamento turco foi o último entre os 30 membros da aliança a ratificar a adesão da Finlândia. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse no início deste mês que a Finlândia garantiu a bênção de seu país depois de tomar medidas concretas para reprimir grupos vistos por Ankara como terroristas e liberar as exportações de defesa. Após a votação, o presidente finlandês Sauli Niinisto agradeceu aos 30 Estados-membros da OTAN por apoiarem a candidatura de seu país para ingressar na aliança. Quero agradecer a cada um deles pela confiança e apoio. A Finlândia será um aliado forte e capaz, comprometido com a segurança da aliança, disse ele em comunicado divulgado no Twitter. As defesas da Ucrânia resistiram a dezenas de ataques terrestres russos diários ao longo da frente oriental durante a 57ª semana da guerra Rússia-Ucrânia, enquanto tanques e caças prometidos chegaram para armar a esperada contraofensiva da Ucrânia. A essa força crescente, o presidente russo, Vladimir Putin, respondeu com uma ameaça nuclear amplamente descartada como prova de que ele não teve uma resposta militar convencional adequada. Bakhmut, a cidade do leste devastada por meses de combates, continua sendo a chave. Os ataques se estenderam de Kupiansk, na província de Kharkiv, a Avdiivka, no sul de Donetsk. Mas a luta mais difícil parecia ocorrer em Bakhmut, onde imagens geolocalizadas sugeriam que os mercenários do grupo Wagner fizeram avanços de 28 a 29 de março. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia disse que as forças russas tiveram um sucesso parcial. Os planos do Reino Unido para deter e deportar requerentes de asilo que chegam às suas costas por meios não autorizados, como em pequenos barcos, é uma réplica da notória Operação Fronteiras Soberanas da Austrália, dizem ativistas, advogados e refugiados na Austrália. A proposta de lei de imigração ilegal do Reino Unido, dizem eles, será ineficaz contra traficantes de pessoas, como a política australiana, e também destruirá a vida de pessoas que buscam asilo por meio de detenções indefinidas e desrespeito aos direitos humanos. A detenção de imigrantes na Austrália é semelhante à tortura, disse Ian Hintou, ativista político e porta-voz da Refugee Action Coalition em Sydney, Austrália, a Al Jazeera. Os centros de detenção na Austrália são comumente entendidos agora, notoriamente entendidos, como as fábricas de doenças mentais, disse Hintou, referindo-se à depressão e outras doenças que muitos requerentes de asilo e refugiados em detenções de imigração australianas desenvolveram. Embora o Reino Unido diga que seu projeto de lei visa impedir o contrabando de pessoas e empurrar os requerentes de asilo para rotas seguras e legais para entrar no Reino Unido, a detenção de imigrantes será o primeiro porto de escala para processar os requerentes de asilo que chegam por meios irregulares ao Reino Unido.
Estão em andamento planos para converter as antigas bases da Força Aérea Real em Essex e Lincolnshire em centros de detenção para acomodar aqueles que serão detidos sob o projeto de lei do Reino Unido, que não especifica um limite de tempo para os requerentes de asilo. Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, elogiou as relações da ilha com os Estados Unidos durante uma escala a caminho da América Central, um trânsito condenado por Pequim. Notícias de última hora. Veja agora essas e outras notícias importantes. Veja aqui tudo o que aconteceu hoje no mundo. Olá, aqui é a Amanda.